Os diodos de potência são componentes essenciais em diversas aplicações, desde carregadores de smartphones, fontes de computador, até estações de recarga de veículos elétricos e sistemas de energias renováveis. Eles estão por toda parte sempre que precisamos de conversão eficiente de energia. Mas com o avanço recente das aplicações de alta potência e alta densidade, o desempenho de um único diodo está sendo limitado principalmente por questões térmicas. Uma das soluções mais comuns é usar diodos em paralelo, que permite aumentar a potência, mas exige muito cuidado para garantir uma operação confiável e estável. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona o paralelismo de diodo, quais são os desafios práticos e como implementar isso de forma segura em seus projetos. Eu decidi falar sobre esse tema porque eu já precisei usar diodos em paralelo em meus projetos e na época foi muito difícil encontrar conteúdo sobre o assunto, principalmente no YouTube. E já que o objetivo do vídeo é mostrar como funciona o paralelismo de diodos, então bora para a bancada sem muita enrolação. Nesse setup eu estou usando uma fonte de bancada regulada em 5 volts, a saída dela passa por 2 multímetros que estão medindo a corrente de cada diodo individualmente. Aqui eu tenho os diodos conectados em paralelo e para garantir que a corrente total fique constante, eu usei uma carga eletrônica para consumir 4 amperes fixo. Habilitando a carga, dá para ver que a corrente total está correta, mas os valores nos multímetros são diferentes, o que significa que a distribuição de corrente entre os diodos não ficou igual como esperado. Aí eu reparei que a soma das correntes não dá exatamente 4 amperes, provavelmente por conta da baixa precisão desses multímetros, mas como ambos são idênticos e usam o mesmo shunt, isso não deve interferir na análise. Deixei o circuito funcionando por 30 minutos até atingir o equilíbrio térmico e notei que a diferença de corrente entre os diodos aumentou ainda mais. Para entender melhor o que estava acontecendo, eu gerei 2 gráficos. O primeiro mostra a evolução da temperatura ao longo do tempo, enquanto o segundo mostra o comportamento das correntes. Com esses dados, eu calculei o fator de distribuição de corrente, dividindo a diferença entre elas pela corrente total, o que resultou em 20,86%. Num cenário ideal, esse valor seria zero, porque as correntes seriam idênticas. Então, quanto mais próximo de zero, melhor a distribuição. Outro ponto importante é que o diodo que estava conduzindo mais corrente acabou esquentando mais, o que é esperado já que ele estava dissipando uma potência maior. Mas o curioso é que, ao esquentar, a corrente nesse diodo aumentou ainda mais. Quando a gente conecta 2 diodos em paralelo, a gente espera que a corrente se divida igualmente. Se os dois estiverem as mesmas características, a tensão sobre eles será a mesma, já que estão em paralelo, e com base na curva característica, a corrente também seria igual. Na prática, isso não acontece. Por pequenas variações entre os diodos, mesmo que sejam do mesmo lote, a curva não é idêntica, e o que tiver a menor queda de tensão direta vai conduzir maior parte da corrente. E tem mais, a tensão direta de diodos de silício diminui com o aumento da temperatura, ao mesmo tempo que a corrente reversa aumenta. Ou seja, o diodo apresenta um coeficiente de temperatura negativo, o que gera um ciclo muito perigoso. Quanto menor a tensão direta, maior a corrente, resultando num aumento da temperatura que diminui a tensão direta e aumenta mais ainda a corrente. Essa realimentação positiva do sistema pode levar a uma instabilidade térmica e até mesmo danificar o componente. Para evitar a instabilidade, esse Application Note recomenda que a diferença da queda de tensão direta na temperatura ambiente seja de no máximo 40 mV entre os diodos. Outra observação dos autores foi que os diodos com menor queda de tensão tendem a ter um coeficiente de temperatura mais baixo. Por isso, a tensão direta neles varia menos com a temperatura, o que ajuda a limitar o desbalanceamento da corrente ao longo do tempo e a neutralizar parcialmente o primeiro efeito térmico. Para entender melhor esse comportamento, eu montei um modelo termoelétrico no LT-Spice. Assim eu consigo realimentar a temperatura e ver sua influência nos diodos. Aqui estão os 2 diodos conectados em paralelo no modelo elétrico e ao lado eu tenho o modelo térmico. A fonte de corrente representa a dissipação de potência, os resistores são as resistências térmicas, os capacitores definem a dinâmica da temperatura e essa fonte de tensão aqui simula a temperatura ambiente. Se quiser entender melhor como funciona o modelo térmico, recomendo assistir aos vídeos sobre dissipadores de potência aqui do canal. E os arquivos de simulação vão estar disponíveis lá na comunidade para os membros. Além de apoiar o canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, status dos projetos, entre outros materiais técnicos. Confira as opções no botão Seja Membro. Bom, a princípio estou considerando que cada diodo tem o seu próprio dissipador e que o diodo 2 tem uma queda de tensão ligeiramente menor na temperatura ambiente. Rodando a simulação, dá para ver que o diodo 2 assume maior parte da corrente, como esperado. No começo até existe uma tentativa de equilíbrio, mas com o aumento da temperatura as correntes se afastam ainda mais, assim como ocorreu na prática.
Se eu aumentar a diferença da queda de tensão entre eles, a situação é ainda pior. Um dos diodos assume praticamente toda a corrente e a temperatura dele dispara. Mas voltando na simulação anterior, o que será que acontece se a gente equalizar a temperatura entre os diodos? Para isso eu vou juntar os dois pontos antes da resistência térmica de cada dissipador. Esses pontos representam a temperatura no encapsulamento dos diodos. Então o que eu estou fazendo aqui é considerando que eles vão compartilhar um único dissipador. E a resistência térmica desse dissipador é igual ao paralelo dessas duas resistências de 25 ohms. Simulando novamente, veja que as temperaturas ficaram bem mais próximas e num valor mais seguro, e as correntes convergiram, diminuindo a diferença em regime permanente. Para validar esse conceito, eu fixei os dois diodos no mesmo dissipador e refiz o teste. Depois do equilíbrio térmico, já percebi que as correntes ficaram bem mais próximas, e analisando os gráficos, dá para ver uma convergência clara, resultando em um fator de distribuição de apenas 1,6%. Bom, se diminuir a diferença de temperatura entre os diodos também diminui a diferença de corrente, nada melhor do que usar aqueles componentes que possuem dois diodos em um único encapsulamento. Esses componentes possuem um cátodo comum e, por serem fabricados na mesma pastilha de silício, a tendência é que as diferenças paramétricas entre eles seja mínima e que a temperatura de junção seja praticamente a mesma para ambos os diodos. Então eu refiz o teste usando um desses carinhas e consegui diminuir ainda mais o fator de distribuição, resultando em 0,53%. Se não for possível adotar uma dessas soluções e você não está muito preocupado com a eficiência, existe a possibilidade de adicionar resistores de balanceamento em série com os diodos. A justificativa para isso é que os resistores possuem um coeficiente de temperatura positivo. Conforme a temperatura aumenta, a resistência também aumenta. E isso limita a corrente no diodo que estiver mais quente, ajudando assim no equilíbrio. Eu testei com um resistor de apenas 40 mA em cada diodo e o fator de distribuição caiu para 3,45%, comparado aos 20,86% do teste sem resistor. Como esses resistores eram muito baixos, demorou um bom tempo para eles esquentarem a ponto de surtir efeito. Mas com valores maiores, a equalização tende a ser mais rápida, o problema é que a dissipação aumenta. Bom, até aqui eu abordei o paralelismo do ponto de vista estático, quando os diodos estão em condução contínua. Isso já é suficiente para aplicações como proteção contra inversão de polaridade ou redundância de fontes, mas em fontes chaveadas, os diodos ficam alternando o estado entre condução e bloqueio milhares de vezes por segundo, até centenas de milhares de vezes por segundo. E como será que fica a distribuição de corrente durante esses transitórios? Para responder isso, é importante relembrar o fenômeno da recuperação reversa durante o bloqueio. Eu ensinei isso no vídeo sobre diodos de potência, mas de grosso modo, o diodo precisa descarregar a carga armazenada na camada de valência antes de entrar na condição de bloqueio novamente. Isso faz com que a corrente continue circulando no sentido oposto até atingir um pico máximo negativo e depois estabilizar em zero. O intervalo de duração desse fenômeno é chamado de tempo de recuperação reversa e a carga elétrica descarregada é conhecida como carga de recuperação reversa. Vale lembrar que esse processo gera perdas no componente a cada ciclo de chaveamento. Os datasheets normalmente fornecem gráficos que relacionam a carga de recuperação reversa e o pico de corrente negativo com a derivada da corrente direta. Quanto maior a velocidade do desligamento, maior é essa carga e maiores serão as perdas. E como esses parâmetros também aumentam com a temperatura, o problema só se agrava. Na prática, se os diodos estiverem conduzindo correntes diferentes, a dinâmica no bloqueio também vai ser diferente. Esses resultados mostram exatamente isso. Se a distribuição de corrente for perfeita entre os diodos, a dinâmica vai ser praticamente idêntica. Por outro lado, quando as correntes são diferentes, a recuperação reversa será mais severa no diodo que estiver com a corrente maior. Eu não encontrei uma solução específica para equalizar as correntes durante os transitórios, mas se a gente garantir uma boa distribuição em regime permanente e temperaturas semelhantes entre os diodos, já é suficiente para equilibrar a derivada da corrente na maioria das aplicações. E antes de encerrar o vídeo, vamos recapitular. A gente viu que os diodos apresentam diferenças paramétricas mesmo sendo do mesmo lote, e o diodo que tiver a menor queda de tensão vai conduzir maior parte da corrente. Um ponto que eu não mencionei, mas é importante se atentar, é quanto maior a tensão nominal e mais rápido for o diodo, maior a variação da queda de tensão direta entre unidades do mesmo lote. Então é bem mais crítico paralelizar diodos com uma capacidade de 650 volts do que diodos de 100 volts, por exemplo. Mas a questão mais crítica nisso tudo é que os diodos de silício apresentam um coeficiente de temperatura negativo, o que pode levar a uma instabilidade térmica. Então é até recomendado evitar o paralelismo de diodos, mas se não for possível, a melhor opção é usar aqueles
componentes que possuem 2 diodos em um mesmo encapsulamento. Se não der, utilize diodos de mesmo part number e instale eles bem próximos no mesmo dissipador, assim a gente garante o equilíbrio da temperatura. E nesse caso é importante se atentar ao layout da placa. O layout deve ser simétrico para a gente garantir a mesma resistência em cada ramo. Caso contrário, essa diferença de resistência vai contribuir para aumentar o desequilíbrio de corrente. Se você não está muito preocupado com a eficiência, dá para usar resistores de balanceamento em série com cada diodo e, se o custo permitir, utilize diodos de carbeto de silício. É uma tecnologia mais recente e que possui um coeficiente de temperatura positivo para altas correntes. Dessa forma, o próprio funcionamento do diodo garante o equilíbrio das correntes. E esse foi o vídeo de hoje. Se o conteúdo te ajudou, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E caso queira acessar todos os arquivos deste vídeo, considere se tornar membro. Além de apoiar o canal, você tem acesso a muito conteúdo extra. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.